Boa noite, pessoal. A gente vai dar início à nossa aula, tá? Aguardei aqui alguns minutos, inclusive já passamos aqui uns 20 minutos, aguardando os alunos que pudessem participar da aula. Então, vou dar início, lembrando que essa aula ela está sendo gravada e, inclusive, ela vai ser disponibilizada na plataforma, tá? No AVA, para que você possa acompanhar, né, tudo aquilo que a gente vai discutir em termos de conteúdo. Então, o que a gente pode abordar? O que a gente pode abordar na aula de hoje? O que nós temos aqui para discutir, para a gente debater, que é sobre, né, a sessão. E nós temos aqui nessa sessão o assunto referente a tecnologias e ferramentas de gestão para o processo de planejamento. Então, pessoal, nós temos aqui, dentro dessa perspectiva de análise, né, tudo aquilo que a gente vai discutir na aula de hoje, está totalmente fundamentado, né, nós temos uma fundamentação bem didática dentro desse material, onde a gente traz algumas tecnologias de gestão, né? Então a gente traz a aplicabilidade dessas tecnologias. Primeiro a gente trabalha o conceito, a gente trabalha a definição e, ao mesmo tempo, no que eu for citando aqui, né, esses conceitos e definições, a gente vai tentar levar isso para um processo de análise. Vamos tentar levar isso para uma análise mais técnica, mais crítica sobre o que seria e como funciona essas tecnologias de gestão. Então vamos lá. Na aula de hoje, a situação, problema que a gente precisa discutir dentro da aula, onde a gente coloca novamente a figura, né, da Carolina, onde na aula de hoje a gente precisa fazer um benchmark. Então a Carolina ela deve realizar um benchmark para aprimorar os objetivos do planejamento, né? Planejamento relacionado ao projeto que ela vem desenvolvendo, né? Então a gente vai entender o que é esse benchmark e outras tecnologias de gestão. Então vamos lá. O que representa, o que é que significa uma tecnologia de gestão? Então a gente vai trabalhar justamente o que significa essas tecnologias, quais são essas tecnologias e quais são as suas aplicações. Então, primeiro ponto, né, a gente pode afirmar que tecnologia de gestão, elas são propostas, né, de meios de gestão que procuram auxiliar os gestores na busca pela melhoria do desempenho organizacional. Então, a gente entende a tecnologia de gestão, a gente entende, né, pode entender que essas tecnologias de gestão, elas são propostas que procuram auxiliar os gestores na busca pela melhoria do desempenho organizacional. Então eu vou até destacar isso aqui pela ênfase, né, e pelo entendimento geral que a gente possa ter sobre tecnologia de gestão. Então, o que a gente pode observar? Essas propostas de gestão, né, que procuram auxiliar os gestores, né, em toda a busca pela melhoria do desempenho da organização, isso, de certa forma, a gente vai ter uma utilização sistemática de métodos, né, e ferramentas que podem contribuir com a maximização daquilo que as empresas são capazes de fazer. Então, o que a gente precisa destacar? Dentro de um contexto prático, de atuação profissional, eu sempre coloco isso para vocês, né, principalmente os alunos aqui de design, que quando a gente fala de gestão, a gente fala de qualquer tipo de atividade onde possa envolver pessoas, recursos, tá? Onde possa se envolver estrutura, né? Então, o que a gente entende? Que a gestão, existe uma representatividade que a gente vai ver hoje, inclusive quando a gente for falar de sistemas de informação gerencial, é como se toda a prática de gestão ela fosse um processo, né, onde eu tenho um conjunto de recursos que precisam ser processados para gerar um resultado
E quando a gente entende de qualidade, quando a gente entende de efetividade no mercado, a gente busca garantir, né, a melhor qualidade possível, maior número de clientes satisfeitos, né, maior número, né, maior participação de mercado que eu possa ter. Então, a gente vai entender que essas ferramentas de gestão, elas vão ser entendidas justamente como essas técnicas que são utilizadas para implantar essas tecnologias, as quais serão escolhidas e aplicadas pelos gestores conforme as necessidades. Ou seja, tudo que a gente fala aqui em termos de ferramenta de gestão tem que ser aplicado, ou a sua aplicabilidade depende do contexto no qual você, enquanto gestor, está inserido, conforme a situação no qual o teu negócio, ou a tua, né, teu empreendimento, ou até mesmo você num cargo de gestão em uma determinada empresa. E aí esse cargo de gestão, ou o teu próprio negócio, ou essa situação de mercado, ela vai te impulsionar, vai te direcionar à necessidade de tomar decisões, né? Quando a gente vai citar essas tecnologias de gestão, a gente vai observar justamente, né, quais serão delas que serão escolhidas, né, e quais delas podem ser aplicadas pelos gestores conforme necessidade específica, pois cada organização tem seus próprios desafios, externalidades, culturas e sistemas de gerenciamento, de acordo aí com Franco Rodrigues Razella, 2009. Então, o que é que a gente pode refletir, né? Vamos refletir aqui. O nosso amiguinho apareceu aqui, o Reflitão, né? Sempre que ele aparecer, é interessante a gente destacar essa reflexão com relação ao que é que a gente pode mensurar e o que é que a gente pode desenvolver em termos de conteúdo, né? Então vamos lá, primeiro ponto. Se o gestor ele é um tomador de decisão, na essência, e é o principal agente de mudança na organização, então, quando você assumir, né, desafios gerenciais, em sua carreira, né, quando você assume esses desafios, como a utilização de tecnologia de gestão e ferramentas de gestão poderá auxiliar, né, poderá ajudar na sua atuação profissional. Então, aquilo que eu falo, a gente está tendo, vocês têm uma formação, né, vocês estão se formando para uma área que em nenhum momento vocês serão excluídos da possibilidade de gestão. Ou seja, uma coisa que vocês vão fazer durante a atuação profissional é gerir processos, gerir recursos, gerir pessoas. Então, a partir do momento que eu me enxergo num contexto de gestão, quais são as principais ferramentas que a gente pode utilizar? Então, uma primeira que a gente vai discutir aqui, né, que inclusive a ferramenta é a tecnologia de gestão, que a gente vai ter uma ênfase maior, inclusive porque é essa tecnologia de gestão que vai ser utilizada, né, pela Carolina. Então, o que é que a gente pode entender? Que Peraí, só um minutinho. Então, o que é que a gente pode entender sobre essa tecnologia de gestão, que é o benchmark? O benchmark é uma tecnologia de gestão que apoia a capacidade da organização em perceber o ambiente externo. Então, o benchmark é uma tecnologia de gestão que apoia a capacidade da organização em perceber o ambiente externo. Ou seja, vou avaliar tudo aquilo, né, que está fora da empresa, né? A gente vai avaliar conjunto, né, de fatores de mercado, né, variáveis externas como variáveis políticas, econômicas. Então, esse benchmark, né, é uma tecnologia de gestão que vai me dar esse suporte, né, essa capacidade que eu tenho de mensurar, de perceber esse ambiente externo, perceber e mensurar, principalmente para superar a turbulência, né, e o dinamismo presente fora das fronteiras da empresa, buscar ao máximo aproveitar oportunidades e o aumento da competitividade do negócio, uma vez que, para se adaptar a novos contextos, as empresas necessitam aprimorar seus modelos de gestão.
Então, essa aprimoração, né, do modelo de gestão, da forma como eu gerencio os meus negócios, conforme eu gerencio minhas atividades, é muito importante eu estar avaliando esse cenário externo. Então, primeiro ponto, né, para a gente entender isso de uma forma bem prática. Vamos imaginar aqui, né, vamos tirar aqui o exemplo ficando do material didático, que diz o seguinte, ó, um gestor pode promover um processo de benchmark motivado por uma necessidade de conduzir mudanças para aprimorar um sistema de informação gerencial, por exemplo. Então, o que acontece? Nós temos aí uma necessidade de mudança para aprimorar o meu SIG, que é um sistema de informação gerencial de uma determinada empresa, e aí a gente vai entender que contexto essa empresa se encontra. No caso, o Jair, que é o dono de uma padaria, ele identificou que um dos pontos fracos do empreendimento é a fragilidade do controle dos itens vendidos e dos níveis de estoque. Então foi que ele verificou que internamente ele tem um problema, certo? E aí esse problema está relacionado a um fator interno, né, um ponto fraco do empreendimento, ou seja, ele não está tendo capacidade de controlar aquilo que ele vende, ele não consegue controlar os níveis de estoque. Então ele convida um dos seus principais fornecedores para fazer um benchmark, a fim de identificar como foi todo o processo de implementação de um novo SIG desse parceiro. Ou seja, ele entrou em contato com o fornecedor, esse fornecedor recentemente fez um processo de implantação de um novo sistema de informação gerencial. Então, conhecendo as dificuldades que enfrentou e os benefícios que obteve, esse fornecedor vai conseguir passar informações precisas e assim, a partir dessa captação de informação, o empresário passa a definir os objetivos de seu planejamento a partir das boas práticas de uma empresa parceira. Isso acaba fortalecendo, tanto na busca de experiência, pois ele está se baseando, numa experiência positiva, ou seja, então ele está utilizando como base a experiência que o fornecedor teve com a utilização de um sistema e que ele pode, inclusive, implementar esse sistema na sua padaria. Então, o que significa que ele está fazendo? Ele está fazendo um benchmark. Ele está o quê? Então, ele está tentando superar a turbulência, com base em uma informação externa. Ele está buscando informações fora da fronteira da empresa, considerando que ele estava com um problema interno e ele teve que buscar informações, soluções além, dos muros da empresa. Então ele foi buscar com quem essa solução? Foi buscar essa solução com o fornecedor, tá? Outro ponto que a gente precisa entender são as etapas. Então eu tenho aqui planejamento. Quais são as etapas do benchmark? Planejamento, coleta de dados, análise de comparações, elaboração e implementação do plano de mudança. Então, o que é que a gente pode entender? Quando a gente vai falar dessas etapas do benchmark, é importante a gente descrever o que é que significa cada uma delas. Então, por exemplo, quando eu vou falar aqui de planejamento, esse planejamento ele identifica o que deve ser melhorado, ou seja, o que deve ser melhorado? É o meu processo, é o meu produto, é o meu serviço. Então, se você levar isso para a sua realidade, vocês enquanto profissionais da área de design, o que é que você precisa fazer em termos, de planejamento, de portfólio, planejamento sobre a tua forma de fazer a captação dos teus clientes, a tua melhoria ela deve ser relacionada ao processo que você desenvolve, ao serviço que você realiza. Então, a partir do planejamento, você está fazendo o quê? Você está definindo os critérios e indicadores para medir as atividades relacionadas, e vai identificar em outras organizações ou até mesmo fornecedores que você tenha, parceiros. Então, é bem interessante você ter um network bem desenvolvido, porque a partir dessa informação, do que está sendo praticado no mercado, você consegue fazer um bom planejamento, porque você vai identificar o que deve ser melhorado considerando, de acordo com os critérios que você definiu e indicadores que você
vai estabelecer para medir as atividades relacionadas e identificadas dentro do teu, né, do teu negócio. Quando você vai coletar dados, a coleta de dados ela trata, né, especificamente uma forma sistema, ela vai, no caso, ela obtém o máximo possível de informações sobre a empresa a ser pesquisado. Então, eu vou ter como base o melhor, o melhor arquiteto, o melhor designer, a melhor empresa que trabalha com projetos, ou seja, eu vou coletar dados o máximo possível de informações sobre empresas, vou pesquisar no mercado através de, vamos lá, é aquela questão, né, de você consumir conteúdo, né? Eu estou consumindo conteúdo, certo? Eu estou consumindo conteúdo em qual aspecto, né? Eu estou consumindo conteúdo de quem, necessariamente? Eu estou buscando informações dos melhores profissionais, então eu vou ter que coletar informação desse mercado, né? Então eu vou ter que buscar informações em revistas especializadas, publicações na internet, eventos, para definir aí quais são as informações que serão coletadas no processo e como a coleta deve acontecer. Eu vou fazer uma entrevista, eu vou fazer pesquisa com empregados ou gestores, reuniões, eu vou fazer uma visita de campo. Então eu tenho que buscar o máximo de informação a respeito daquilo que eu estou buscando enquanto, né, aquilo que eu defini. Então vamos lá, primeiro, planejamento, identifica o que deve ser melhorado. Coleta de dados, obtenha o máximo possível de informações sobre o teu campo de pesquisa, né, as fontes que você vai obter. Vai fazer análise e comparações, ou seja, você aqui sistematiza todas essas informações que foram coletadas, certo? Por meio de um relatório de atividades pesquisadas, você vai mensurar, né, aspectos relacionados à qualidade, ao custo. Você vai comparar com a forma que outras organizações desenvolvem as atividades semelhantes às suas, ou seja, você vai fazer o processo comparativo. Você coleta dados, né, vê o que é que aquilo que você, eu estou tentando coletar dados no mercado, ver o que é que os principais profissionais estão desenvolvendo, e aí eu faço nessa terceira etapa um comparativo, né, daquilo que eu obtive de informação com aquilo que eu realizo, né. E a elaboração e implementação de um plano de mudança, que é a etapa justamente que visa esse processo de mudança, ou seja, você vai, né, envolver o máximo de pessoas diretamente relacionadas às atividades que você desenvolve e aquilo que precisa ser mensurado, tá? Então a gente vai avaliar justamente isso, tá? Ok, boa noite, Daniela. Tá me ouvindo? Olá? Ok, tá me ouvindo? Já tô aqui com a aula rolando, tá? Beleza? Aí você vai acompanhando. Vou aqui projetar aqui o slide, eu estou trabalhando no slide, vou colocar aqui novamente. Aí você consegue acompanhar justamente no ponto onde eu parei. Ok? Então tá, nesse ponto aqui eu estou discutindo sobre as etapas do benchmark, né, que é uma ferramenta ou tecnologia de gestão, tá, onde a gente envolve planejamento, coleta de dados, análise, comparações. Então eu acabei nesse momento, acabei de explicar, né, cada uma dessas etapas, tá bom? Então você depois só, quando a gente terminar aqui a aula, você pode depois buscar no Ava, daqui a alguns minutos eu disponibilizo a gravação lá no Ava, que aí você pode pegar esse trecho do início da aula que você perdeu, tá bom? Aí você só complementa com aquilo que a gente vai discutir agora. Então, outra tecnologia de gestão que tem uma representatividade, né, dentro das empresas, e na verdade não só empresas, mas eu acredito que até negócios que possam ser desenvolvidos de forma autônoma, e até mesmo pessoas, elas podem constantemente fazer essa avaliação, né, que é a análise SWOT. Então, inclusive, há essa aplicação dessa ferramenta também para pessoas, né, que fazem
uma análise SWOT de si mesmo, é mais ou menos isso. Ou seja, aqui você tem, né, se tratando, pegando essa ferramenta e levando para um contexto organizacional, o que a gente pode avaliar dentro das tecnologias de gestão? Primeiro ponto, o mapeamento, né, ambiental. Então, é como se eu tivesse, né, dentro de uma análise de ambiente, olhando aqui para a figura, eu tenho variáveis internas e variáveis externas. Então, tem um ambiente interno e um ambiente externo. Tá? No ambiente interno, eu tenho os pontos fortes e os pontos fracos. E no ambiente externo, eu tenho oportunidades e ameaças. Né? Então, os meus pontos fortes e as minhas oportunidades, elas são pontos que me ajudam, né? que vão me auxiliar, né? Enquanto estrutura de negócio, enquanto profissional, enquanto, né, profissional autônomo, enfim. Então, considerando, dentro de uma perspectiva de negócio, quando eu faço a análise da matriz, eu estou dividindo, essa matriz ela é dividida, né, como eu mostrei aqui, dois ambientes. Então, quando eu falo, né, de pontos fortes, é aquilo que eu, poxa, o que é que eu tenho de ponto positivo, que é um diferencial, quais são as oportunidades que existem nesse mercado onde eu estou atuando. Então, o mapeamento ambiental, ele retrata, né, pelo qual o gestor faz um diagnóstico externo, a organização a fim de identificar oportunidades, ameaças, né, presentes. E a avaliação interna, que é essa que vai ser feita no ambiente interno, é um diagnóstico que é realizado internamente à organização para verificar seus pontos fortes e fracos. Então, constantemente, é preciso estar revendo todo o nosso modelo de gestão, partindo do princípio que todo o cenário de mercado ele muda constantemente. Então, essa ferramenta é uma ferramenta de base de planejamento estratégico, onde através dela eu consigo pontuar a percepção que eu tenho sobre o meu negócio, sobre, né, os modelos de gestão que eu utilizo, e internamente o que é que eu tenho de recurso, não só de processos de gestão que eu realizo, mas também recursos que eu utilizo. Então, quais são esses elementos internos que são positivos? O que é ponto fraco? Poxa, o que está me atrapalhando internamente que eu preciso melhorar para aproveitar ao máximo as oportunidades e reduzir as ameaças. Então, além do benchmark, nós temos a análise SWOT, que eu acabei de citar, e o sistema de informação gerencial, né, que o SIG ele possibilita justamente a interação, né, e a gestão de informações e conhecimentos. Então, o ambiente do SIG ele envolve a organização, a tecnologia, a administração e relação dessas partes com o ambiente externo. Então, os componentes que a gente pode encontrar dentro de um SIG, que é um Sistema de Informação Gerencial, são partes integrantes da empresa, ou seja, então, quais são os componentes de um SIG? São as pessoas, a estrutura, os procedimentos, as políticas adotadas dentro dessa empresa, a cultura. Né? Então, tudo isso são, né, partes integrantes da empresa que apoiam e geram esse apoio. E aí, onde é que esse SIG ele vai atuar? Ele vai atuar dentro de todos os níveis, né? Inclusive a gente já citou isso em outras aulas, onde a gente coloca, né, nível operacional, tático e nível estratégico. Então, todas as formas de apoio do sistema de informação gerencial na empresa, ele vai se dar dentro desses três níveis, onde eu tenho no nível estratégico o apoio, a vantagem, né, o apoio, a vantagem estratégica. Ou seja, eu tenho aqui todo o processo de decisão, né, atuação estratégica, diretrizes, nível tático. É o que apoia, né, a tomada de decisão gerencial, e no nível operacional o SIG ele vai dar apoio às operações. Então, no nível estratégico, né, o SIG, o Sistema de Informação Gerencial, ele apoia toda a vantagem estratégica, nível tático, a tomada de decisão gerencial. Né? Então, outra atenção que a gente precisa ter quando a gente vai falar de SIG, o SIG ele representa uma convergência de ideias que consolidam, inclusive, uma evolução da tecnologia da informação para os modelos de gestão.
O que a gente pode entender? Que, pois as empresas elas necessitam de informações, né, e conhecimentos úteis ao seu processo decisório na solução de seus problemas gerenciais. Então, onde é que eu vou obter informação? Através de um sistema. Né? Então, por exemplo, a tecnologia que a gente utiliza, né, os softwares de gestão e um sistema específico que possa tratar de informações, onde eu possa gerar relatórios, onde eu possa gerar, né, portfólios. Então, já pensou você hoje, né, viver sem uma tecnologia, algo que possa te dar todo o suporte de informação a respeito das atividades, né, de um determinado negócio? Então, o que é que a gente pode observar? O SIG é definido conforme as necessidades de informação de cada nível. Então, num sistema de informação gerencial, eu posso usar hardware, software, rede, pessoas para transformar os recursos da empresa em dados que serão, né, que são gerenciados para atuar como agentes integradores no desenvolvimento do serviço de fornecer a informação útil. Então, novamente aqui a gente reforça o papel do SIG. Né? Então, como é que a gente pode entender o SIG, né, dentro de uma óptica de sistema? SIG ele é um processo onde eu tenho entrada, processamento, né, e saída. Entrada, processo, saída e retroalimentação. Essa retroalimentação ela significa o feedback. Né? Então, o que é que eu vou buscar no SIG? Né? O SIG ele representa para mim um processo onde eu vou ter conjunto de informações, materiais, ou seja, tudo aquilo que eu preciso para processar, para gerar uma saída. Essa saída, né, é uma informação precisa, um material específico, uma energia que é gerada para desenvolver uma determinada atividade. Então, a gente pode entender que o SIG, né, dessa forma, a gente pode entender que o SIG ele recebe na entrada os recursos, né, dados, processando-os em produtos que originam as informações como saída. Então, ele é um conjunto de componentes interrelacionados, trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informação com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório. Então, nós temos aí, né, esse modelo de gestão, essa tecnologia de gestão que apoia bastante na busca, né, na captação de informação. Então, quanto mais informação, melhor. Né? Se a gente observa que, né, a capacidade de adquirir informação, né, de ter informações que serão úteis, né, na minha empresa, no meu dia a dia, na minha tomada de decisão, isso vai gerar realmente um resultado bem positivo. E outra, né, e a última ferramenta de gestão, tecnologia de gestão, é o Six Sigmas. Tá? Essa ferramenta ela é trabalhada aqui por alguns elementos. Então, nós temos uma estrutura formada pelos seguintes participantes, onde eu tenho os champions ou campeões, que representam, ou seja, gestores que definem, direcionam e garantem um programa. Master Black são os mestres faixas pretas, né, essa nomenclatura, que é aqueles que se dedicam integralmente como mentores. O tópico 3 são os líderes das equipes que vão conduzir um projeto. Então, é como se eu enxergasse todo um projeto, né, dentro de um projeto eu estabelecesse quem são, né, como é que vai ser formada, como é que funciona a estrutura, né, dos participantes, né, desse projeto. Então, eu vou ter aqui gestores, eu vou ter, além de gestores, eu vou ter aquelas pessoas que vão se dedicar integralmente como mentores, dessas pessoas que serão os líderes das equipes que conduzem o projeto, e os Green Belts, que são os membros da equipe, e os Yellow Belts, que são os funcionários, né, operacionais. Então, é como se eu tivesse, né, dá até inclusive para a gente relacionar o programa Six Sigma com toda a estrutura, né, que eu apresentei agora há pouco. Né? Então, você tem nível estratégico, tático, operacional. Então, cada membro, né, de uma estrutura formada por esses participantes,
é como se o Champions, ele, né, o campeão, ele atua no nível estratégico. Então lá na base, né, no último participante, a gente tem, né, os funcionários, o operacional, as pessoas que serão aí, né, todos os gestores do programa. Outro ponto, né, que a gente precisa entender de um modelo Six Sigma é um modelo onde eu tenho um método, onde essa sigla DMAMC ela está representada pelo primeiro tópico, que é definir oportunidade, medir desempenho, analisar oportunidades, melhorar desempenho e controlar desempenho. Então, o Seis Sigma ele é representado, é um método de melhoria, é uma ferramenta de qualidade. Então, a gente encontra muita menção, né, dos Seis Sigmas, juntamente com outras ferramentas de gestão da qualidade, né, programas de qualidade, como o próprio programa 5S, por exemplo. Então, a gente vê, né, a partir do momento que eu entendo que os meus processos internos, eles precisam, se a gente utiliza o método Six Sigma, a gente desenvolve um programa Six Sigma dentro da empresa, eu estou buscando definir objetivo. A partir desse objetivo definido, eu vou medir, né, fazer uma análise de todo o ambiente interno, vou fazer uma análise, né, de comparação. A partir disso, eu vou gerar melhorias no meu processo de transformação e controlar todo o desempenho da empresa. E é o que a gente precisa avaliar aqui na aula de hoje, tá? Então, essa aqui são 3 perguntas que você tem aí no final da apostila, tá? Então, Daniela, só tem você aqui na sala até agora. E aí é o seguinte, como você já chegou e a aula estava em andamento, Daniela, o que é que eu posso lhe sugerir? Que você, daqui a uns 30 minutos, toda a aula que eu discuti agora, ela vai ficar, ela vai ficar disponível no AVA, né? Então, você pode, né, revisar tudo, tá bom? Você pode pegar ali o início da aula, porque é o seguinte, no início da aula, mas aí eu vou, como só tá a gente aqui, eu vou revisar aqui rapidinho para você, que é o seguinte, a aula de hoje a gente está trazendo, né, todas as informações referentes, tecnologias e ferramentas de gestão para o processo de planejamento. Então, quais foram as tecnologias e ferramentas de gestão que nós trouxemos? Tecnologia de gestão, nós trouxemos o benchmark, tá? Que aí você vai ver lá pelo seu material didático, tá? Então, você pode acompanhar pelo material didático, tá, Daniela? E aí, interessante que você possa revisar o seu vídeo, a sua videoaula, acompanhando com a apostila, né? Abre o livro único da disciplina, você pode visualizar a tua disciplina, pega o material didático e aí tu acompanha a videoaula que vai estar disponível, né? Como eu disse, quando você chegou, a gente já estava em andamento, aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa videoaula, tá bom? Aí você vai buscar, junto com o material didático, vai acompanhando a videoaula, acompanhando com o material didático do lado, onde você veja, primeiro, a citação, né, e a definição de benchmark, as etapas, né, do benchmark, análise SWOT, sistema de informação gerencial e Seis Sigmas. Ou seja, essa aula de hoje ela trabalha basicamente essas ferramentas. Tá bom? Eu não estou te escutando, Daniela. Não tá me Eu acho que o escutando? teu áudio. Peraí, fica na sala, eu vou tentar. Eu vou Deixa eu sair e desligar. entrar novamente, porque tu tá falando. Eu tô vendo que tu tá falando comigo, mas agora teu som não tá saindo. Eu não tô escutando aqui. É porque eu não tô com Um fone. Tá minutinho. me escutando agora? Vou botar o fone que é melhor. Não tô te ouvindo.
Espera aí, só um minutinho. Vou ver se eu consigo resolver aqui. Me ouvindo? Tá me, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ai. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Marcos, tá me ouvindo? Tentei vir mexer bem aqui para ver que ele não tá me ouvindo. É o seguinte, eu vou encerrar aqui a gravação da aula, tá? Já para poder carregar o vídeo e disponibilizar lá no Ava. Mas tu fica na sala, que eu vou tentar retornar para poder falar contigo aqui, tá? Ok, eu tô aguardando. Meu